Bom, minha gente, na última sexta-feira, dia 20, foi comemorado, foi lembrado o Dia Mundial de Combate à Osteoporose. Aqui em Linhares, um simpósio irá chamar a atenção para esse problema e as prevenções também, né? Ao meu lado está a idealizadora desse evento, a doutora Rafaela Norbim Barcelos, que é médica endocrinologista. Tudo bem, doutora Rafaela? Tudo jóia. Em linhas gerais, assim, para a gente entender, já ouvimos falar muito, mas o que vem a ser a osteoporose? A osteoporose é uma doença caracterizada pela perda mineral óssea, com aumento da fragilidade e o risco aumentado de fraturas. Sendo que é uma doença silenciosa. Quando você tem um sintoma é porque você já teve fratura. Então é muito importante ter conhecimento, se tem história familiar, história prévia de fratura, se passou dos 65 anos a mulher, o homem acima dos 70, conversar com o médico se há indicação de fazer densitometria óssea. Em linhas gerais, seria o enfraquecimento dos ossos, da nossa Exato. estrutura óssea. O aumento da fragilidade óssea. Ele vai perdendo os sais minerais, o cálcio, o fósforo, a hidroxiapatita, ele vai se tornando mais frágil. Então, com o mínimo de fratura, ele pode se quebrar. Olha aí, a gente nota assim que no público já de uma certa idade, os idosos sobretudo, as fraturas são mais difíceis, né, de cicatrizar, de voltar ao normal, as fraturas ósseas, e eles têm problemas com maior frequência em função dessa... Sim, porque nessa idade, assim, se você já tem uma osteoporose, é porque a destruição está sendo mais intensa que a formação desse osso. Então, quando você tem uma fratura, você deveria ter um aumento dessa formação que já não é eficiente, já não é eficaz. Então, esse osso não consegue. Só para você ter uma ideia de estatística, 50% dos pacientes que têm fratura de fêmur morrerão nos primeiros 6 meses após essa fratura. Olha, é algo realmente muito grave, né? Muito grave. E são milhões de pessoas atingidas por esse problema, né, doutora? A epidemiologia no Brasil é muito escassa, muito precária, né? Mas em termos de números, assim, nos Estados Unidos, gastos direto com fratura, 17 bilhões por ano. É, um problema realmente muito sério. Bom, e preocupado com isso, a senhora então resolveu fazer esse simpósio nesta terça-feira, né? Exato. Como é que vai funcionar? Onde é que vai ser? Amanhã, no Centro Cultural Nice Avanza, às 16 horas. E lá nós contaremos, né? Eu falando sobre osteoporose, com mais riqueza de detalhes. Um clínico falando sobre envelhecimento, que envelhecer não é uma doença, para envelhecermos com saúde. Uma reumatologista falando sobre como as doenças reumatológicas afetam a saúde óssea. Um educador físico falando sobre a importância da atividade física para a prevenção e para o tratamento. E uma nutricionista falando também sobre como tratar a osteoporose comendo. E além disso, nós distribuiremos pacotes bem completos assim, de exames laboratoriais para os pacientes que já têm o diagnóstico de osteoporose ou osteopenia, ou ainda densitometria óssea para aqueles que nunca fizeram e que têm indicação precisa. Ok, então esse simpósio será nesta terça-feira a partir de 4 da tarde, 4 né? horas da tarde. No Centro Cultural Nice Avanza. Paga alguma coisa ou é gratuito? Gratuito. Gratuito, olha que bacana, né? Importante. A partir de que idade a senhora acha interessante buscar esse diagnóstico, doutora Rafaela? Quando o fator de risco, mulheres a qualquer idade e homens também. Então, uso crônico de corticoide, de algumas medicações especiais para tratar, por exemplo, câncer de próstata, câncer de mama. Tudo isso favorece o surgimento da Exato. osteoporose. Pessoas que têm doenças da tireoide, muito importante. Então, esses grupos de pessoas de muito baixo peso, pessoas com histórico familiar, sempre importante estar avaliando. Agora, assim, não tem nenhum desses fatores, mas o homem tem mais que 70 anos e a mulher mais que 65 anos, tem que estar fazendo a densitometria óssea. Até porque, como a senhora disse, não, é assintomático, né? Você só Assintomático. sente quando cai ou quando há alguma lesão. E é alguma... muito triste quando o cliente ele chega pela fratura. Então ele passa a ter uma dor súbita, muito intensa, ou ele tem uma queda, e aí quando vai ver é uma fratura. E com a mortalidade, o risco de adoecimento muito grande. Porque ele fica acamado e abre o risco de uma trombose, de uma infecção nas costas. Aparece uma série de outras coisas, pneumonia, né? exato. Doutora Rafaela, a questão do álcool, do fumo, por exemplo, pode potencializar o aparecimento mais cedo, de repente? Importantíssimo falar sobre os fatores de risco. Então, falamos já sobre sexo feminino, a idade. Fora isso, o álcool, o fumo, a dieta pobre em cálcio, que é do brasileiro em geral, é muito pobre. Consome... A deficiência da vitamina D, a gente se esconde cada dia mais, né, da luz solar, ou então quando vamos nos expor, a gente usa filtro solar, o que impede a formação adequada. E dentre vários outros, mas esses são os mais importantes. A raça branca, aquelas pessoas pequenininhas, magrinhas,
Ou quando você percebe, assim, já para chamar atenção, não como fator de risco, a vozinha está começando a diminuir de tamanho, ou qualquer pessoa, mais que 3 centímetros ao ano, ou começando a ficar corcunda, vale avaliar, assim, vale muito a pena, porque muito provavelmente fraturas assintomáticas estão acontecendo. Olha aí, tem que ficar de olho, porque é algo muito sério, né? Agora, então, só reforçando, esse simpósio será nesta terça-feira, a partir das 4 da tarde, no Centro Cultural Nícia Avanza. A entrada é gratuita, né? Não paga nada. E é um verdadeiro time, né? São vários profissionais com áreas que se cruzam aí nesse trabalho, né? Correto. E com a distribuição, né, desses vouchers para a realização de exames laboratoriais, que muitas vezes pela rede pública a gente não disponibiliza, nós não dispomos desses exames, são exames de custo elevado, e nós vamos estar agraciando alguns pacientes, né, alguns clientes, e também exames de densitometria óssea. Olha aí. Doutora Rafaela, a gente ouve muito falar de pessoas que fazem uso de cálcio, né, processado, medicamentos, né, que são oferecidos aí. Descoberta a osteoporose, o tratamento é esse mesmo, medicamento? Como é que funciona isso? Uma vez dado o diagnóstico da osteoporose, a gente vai ter que fazer um exame físico muito adequado para descartar outras doenças que podem estar agravando a saúde óssea. Dentro da nossa conversa a gente descobre, e também avaliar o conteúdo de cálcio dessa dieta e dosar no sangue a vitamina D. Então, se você tem uma dieta adequada em cálcio, em torno de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia, o que em termos gerais seriam 4 copos de laticínios, leite, iogurte normais, ou se for dos leites enriquecidos que a gente tem hoje no mercado, uma marca em especial, 2 porções ao dia. Está plena a dieta, eu não preciso suplementar. Entendi. Mas, em geral, a nossa dieta é pobre. Então, de 1 a 2 comprimidos por dia e vai mesclando. Exato, o médico vai estar orientando. Eu imagino e também a vitamina D. Porque sem o cálcio está bom, né? Você está com a dieta adequada, mas se sua vitamina D estiver baixa, ele não vai chegar no osso como precisa. Não, ele não vai até onde precisa. E a fonte de vitamina D, todos nós sabemos, é gratuita, está aí, que é o sol, né? A exposição ao sol. Ou não necessariamente? A sociedade, na verdade, de endocrinologia, de dermatologia, a gente não tem recomendado. Porque se a vitamina D está baixa, só mesmo com a reposição oral. E para manutenção, teria que ter pelo menos 15 minutos de exposição solar diária. E isso aumenta o risco das doenças associadas à exposição solar. É verdade. Certo? Então, assim, se é criança, não. Criança vão brincar no sol. Então, até para a gente atingir, né, o pico melhor da nossa massa óssea até os 30 anos. Mas para aquele que já tem uma deficiência, né, no caso, uma osteopenia, uma osteoporose, a gente acaba orientando mesmo a reposição oral com a vitamina D. Está barato, a gente acha hoje de fácil acesso, sem efeito colateral, bastante seguro de usar. E muitas vezes você pode até se expor ao sol, mas com o envelhecimento, às vezes o processamento na pele não é adequado, ou quando vai passando pelo fígado, essa vitamina D também não fica bacana, ou quando passa pelo rim. Então, muitas vezes, você tem exposição, mas não tem o processamento. Tudo isso tem que ser avaliado caso a caso, né, doutora Rafaela? É importante procurar o especialista para conversar. A senhora falou a respeito da exposição ao sol, a questão do filtro solar. Claro que os colegas dermatologistas aí vão dizer que não tem como, né? Tem que usar o protetor solar, é importante. Agora, em alguns momentos do dia, o importante é tomar esse sol sem o protetor, o filtro solar, né? Sim, sem o filtro solar, a incidência, a incidência solar sobre a pele e a formação da vitamina D vai ser mais efetiva. Mas eu jamais vou orientar. Eu imagino que nas primeiras horas da manhã e no fim de tarde não seja tão perigoso assim. Mas as mamães, os bebês já sabem que das 7 horas já está um calor daquele. É verdade. Aliás, a gente está na primavera aqui como se fosse verão, né? Então, assim, está complicado orientar a exposição solar. Mas, assim, há tempos regulares que o médico vai estar avaliando e determinando, faça a dosagem da vitamina D no sangue e a gente processa. É necessário, a gente faz, porque a vitamina D, pela dieta, é muito ruim, é muito pobre, assim, os alimentos ricos em vitamina D. Teria que consumir quase 3 quilos de atum por semana, que é o alimento mais muita rico. Coisa. Quase não se come, não quase dá. não se consome. E o atum selvagem de águas muito frias. Para nós aqui é uma coisa inviável. É algo raro. Doutora Rafaela, os alimentos que contêm o cálcio realmente com maior riqueza são os laticínios, né? São os laticínios, para nós aqui. Exato. Leite, queijo, iogurte, por aí vai, né? Exato. Os derivados aí. Tem também o figo é muito rico em cálcio, aí tem que ver, né, mais ou menos 220 gramas de figo, tem uma porção mais ou menos do leite enriquecido ou 2 copos de leite, então é bastante figo. Além disso, um alimento muito rico que a gente não dá muita bola, né, acho que é alimento muito não nobre, mas a sardinha em lata, extremamente rico
uma latinha mais ou menos 100 gramas de sardinha em lata. Tem muito cálcio. Muito Bastante cálcio. É como se fosse 2 copos de leite. Ajuda bastante, né? Claro Sim. que não vai sair consumindo por aí de qualquer maneira. O ideal seria procurar a nutricionista, endocrinologista, para ter a porção correta, né? Exatamente. Ok, quero agradecer mais uma vez a doutora Rafaela Norbim Barcelos, médica endocrinologista. Mais uma vez falamos do simpósio que acontece nesta terça-feira. A entrada gratuita, não paga nada, no Centro Cultural Nícia Avanza, falando sobre osteoporose e os cuidados que se deve tomar, inclusive com a distribuição de alguns kits lá, né? Exatamente. Doutora Rafaela, muito obrigado pela participação. Eu quem agradeço, uma ótima noite a todos e até breve. Até breve. Esperamos todos amanhã, às 16 horas. Isso aí, Centro Cultural Nícia Avanza. A você da Grande Vitória que sempre nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua companhia. Pessoal de Linhares e região que nos assiste sempre, por favor, deixe seu recado, sua contribuição na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Esta entrevista fica também disponível no nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, um bom começo de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.